dizer: eu seguirei alguém que é incomum, porque eu vou parar num lugar incomum. Há um lugar de festa no meio do caos, há um lugar superior, mobiliado, e o dono desse lugar vai se render ao meu Deus. E eu quero que você entenda hoje: Deus vai cumprir o propósito dele. Muita expectativa para tudo que a gente vai ver nessa noite, gente. Meu coração, ó, tuf. A palavra é simplesmente tudo que muda a nossa vida, muda a nossa expectativa. E eu espero que você pegue papel, caneta, bloquinho de notas do celular, sei lá o que for, mas separe o que você tiver. A palavra de Deus não pode ser apenas algo que transita no nosso ouvido, mas tem que estar aqui no nosso coração. E com toda a humildade, eu não vou compartilhar com você minhas ideias, mas a palavra de Deus. Eu desejo o melhor sermão da sua vida. Lucas 22:7 diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus, onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. E quando eu digo aqui, me refiro a todo lugar onde há alguém conectado comigo agora. O Senhor não é atraído por música, não é atraído por boas palavras. O Senhor não liga para luzes, casas luxuosas, não. O que te traz é o coração. O que faz o Senhor vir em direção à sua criação é a fome, é a sede, é a expectativa de que algo virá. Algo virá. Algo virá quando Ele fala. Eu sei que com os meus irmãos agora há uma expectativa. Nesta quinta-feira estranha, assim como foi há 2000 anos atrás. Nesta quinta-feira nebulosa, sombria, assustadora, muito parecida com a tua quinta-feira, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir. E assim como tu falaste com Pedro e João, fale conosco, Senhor. Dê sua ordem, dê seu caminho, dê sua direção, e nós faremos. Nós iremos onde quer que for. Nós iremos porque na tua voz há vida, na tua voz há proteção, na tua voz há cuidado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Era um dia tenso, calafrios, vozes. A gente sempre sabe quando algo ruim está se aproximando de nós. A gente pode não saber de onde vem, como vem, mas a gente sempre tem aquela intuição: alguma coisa está vindo, alguém está vindo, alguma história está vindo.
Alguma coisa que me odeia está vindo. A gente sempre sabe. Era uma quinta-feira estranha. Cochichos em Jerusalém. Pessoas meio que sem graça. Movimentação. Olhares perdidos. Conversas pelos cantos. Cochichos. Risadas. Olhares dispersos. Era uma quinta-feira estranha. Era o dia que, de um lado, Jesus daria início ao plano mais ousado de resgate já visto. E do outro lado, o diabo, sabendo que o Filho de Deus estava vulnerável, despido do seu poder, despido da sua glória, encarnado no corpo da sua própria criação, o Filho de Deus, o dono de tudo, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que coube dentro do corpo da sua criação. Clima pesado. Já sabe o que é isso? Quando você sabe que o clima está pesado. Na realidade não existe clima pesado. Existe o peso dentro da gente. Que a sala é sempre a sala. O quarto é sempre o quarto. O shopping é sempre o shopping. Mas de repente eu sinto que algo vai acontecer. E aí eu digo, nossa, mas que coisa. Não tem nada a ver com parede. Tem tudo a ver com o que está acontecendo dentro de mim. É aquela pressão de saber que uma fase de guerra está chegando, uma fase de sangue, uma fase de luta, uma fase de dor, e não tem para onde correr, não tem, eu tenho que passar por ela. Era essa quinta-feira de Jesus, era essa. É interessante perceber que o começo do versículo 7 de Lucas 22 diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Finalmente estava chegando a hora onde chegou o momento que a comida não seria mais uma comida artificial, seria comida sem fermento, seria comida real. Chegou a fase do divisor de águas, porque os pães agora não iriam mais inchar, crescer com fermento. Não, a Páscoa é o tempo do pão sem fermento. É comida real, é cura real, é paz real, sem fermento, sem crescimento, sem volume artificial. Finalmente chegou a época dos pães sem fermento. É uma cura real, é uma libertação real, é uma paz real. Porque o fermento, ele enche, ocupa o espaço, mas não tem vitamina, não tem proteína, não tem nada. E agora é um momento crucial, porque tudo que é real, tudo que muda, tudo que transforma, sempre haverá uma opressão. Sempre. Insetos só rodeiam lâmpadas acesas. Árvores só tomam pedras quando há frutos. Quer que os insetos se afastem da lâmpada, apague a lâmpada, tire dela a luz e o calor, e os insetos vão embora. Sim, a fase onde Jesus iria começar um processo de redenção. Não havia tapete vermelho,
Não havia aplauso, era uma fase que o inferno se levantou. E você tem que ter maturidade, você tem que ter maturidade e ter um orgulho muito bem controlado, porque tem momentos que você vai sofrer derrotas aparentes. Você sabe que Deus colocou algo na sua mão, você sabe que você está caminhando para um projeto lindo, mas tem dias que o diabo vai cantar de galo. Tem dias que o inferno será aparentemente mais forte do que o teu Deus. Jesus é o dono de tudo e ele é vulnerável. O que ele sente é gente perto dele lutando para traí-lo. O que ele vê são homens que andaram com ele há 3 anos, que ainda não entenderam nada sobre o que ele vai fazer. Estão brigando para ver quem é o maior. O que ele vê é um Judas tomado pelo diabo. O que ele vê é um Pedro que fala de uma coragem que não tem. Como é duro essa quinta-feira. E se não bastasse as pessoas que estão perto de mim, que não são de confiança, aí você vê a atmosfera, que na realidade não é a atmosfera, é o que está acontecendo aqui dentro. Se você quer viver algo real, você tem que se preparar para viver algo que vai oprimir a sua alma. E o que eu acho lindo é, Jesus olha para Pedro e João e dizem, nesta quinta-feira infernal, a alma de Jesus estava abatida. Mas eu quero repetir, você não é todo mundo. Ele chama Pedro e João, e ele não fala, vamos dar uma volta para eu esfriar a cabeça. Vamos dar uma volta, porque eu quero desabafar o quanto eu estou sofrendo nesta quinta-feira, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei que vou morrer. Olha, Pedro e João, a Páscoa está chegando. A Páscoa era a festa maior do judaísmo, a celebração da saída dos hebreus do Egito e a libertação. E eu preciso que vocês procurem um lugar para a gente fazer a festa da Páscoa. Uau! A alma de Jesus está sendo estrangulada pelo medo. Há um clima difícil, há um peso, há uma pressão, há um clima de dor, há cochichos, há olhares, há risadas de canto de boca, há maquinação, há opressão, há frio. Momentos decisivos são momentos que oprimem a alma. E os discípulos perguntam, que Jesus? Olha, vocês vão atrás de um lugar para nós ceiarmos. Vocês vão atrás de um lugar para a gente fazer a nossa janta. O que você decide numa quinta-feira de angústia? Eu sei o que todo mundo faz quando o clima está pesado. Eu sei o que todo mundo conversa quando a barra pesou, quando a minha base de apoio foi embora. Eu sei o que todo mundo faz quando a alma está oprimida, quando a quinta-feira chega. Mas Jesus diz, eu não vou mudar o plano pelo que está acontecendo. Sim, há uma conspiração contra mim. Sim, há um plano cruel para me matar, e eles não vão sossegar enquanto não acontecer isso. Sim, estão me vendendo pelas minhas costas. Sim, tem gente falsa ao meu lado. Sim, tem mentirosos ao meu lado. Eu não tenho apoio. Eu sei que no momento que eu mais vou precisar, ninguém vai estar comigo. Eu sei que até as pessoas que eu dei todos os sermões, eles ouviram pregar o sermão da montanha, eles me viram fazer milagres. Eu sei que na hora que eu mais precisar, não vai ficar um ao pé da cruz, nenhum. Eu sei que ainda eles são incrédulos, eu sei, mas eu preciso entender que apesar de todo mundo olhar para isso e dizer, eu vou enlouquecer, eu não sou todo mundo.
O plano que Deus me deu não é um plano para todo mundo. A fé que Deus me deu não é uma fé de todo mundo. A coragem que Deus me deu não é a coragem de todo mundo. E por isso, o meu sacrifício não é igual ao sacrifício de todo mundo. O preço que eu pago não é igual ao preço que todo mundo paga. A coragem que eu tenho não é igual à coragem que todo mundo tem. Eu quero que vocês vão procurar um lugar espaçoso aqui em Jerusalém, porque eu vou fazer a ceia. Eu não vou falar das traições, eu não vou falar das conspirações, eu não vou falar do que eu estou sentindo. É quinta-feira, a cruz está aí. Amanhã eu sou crucificado, mas hoje eu vou jantar com vocês. Você consegue se preocupar com mesa, cadeira, janta, sabendo que amanhã você vai sofrer uma derrota? Ai, pastor, eu não tenho essa frieza. Sim, uma pessoa comum não tem. Pastor, desculpa, eu não tenho sangue de barata. Tudo bem, a maioria das pessoas também não tem. Pastor, me desculpa, sabendo o que está para acontecer, sabendo que a cruz vai vir, eu tenho que fazer alguma coisa. Desculpa, não é hora de preparar jantinha, não é hora de procurar buffet, é hora de ir para cima. Vai lá, porque é exatamente o que todo mundo faz. Tem a vida que todo mundo tem, chegue onde todo mundo chega, colha o que todo mundo colhe. Mas Jesus não é todo mundo. O reino de Deus não é para todo mundo. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê. Ele amou todo mundo, mas o reino não é para todo mundo. O reino é para todo aquele que nele crê. Não ache que porque Deus te ama, você pertence ao reino dele. Jesus diz: vão atrás, vão atrás. Eu quero um lugar específico, porque no meio do caos eu vou fazer a ceia. Eu não vou parar o que Deus colocou na minha mão. Eu quero que você entenda, por mais difícil que a sua vida esteja, e nós estamos vivendo uma quinta-feira terrível, recordes de mortes, empresas fechadas, escolas fechadas, todo mundo virando massa. São dois lados só, um lado A e o lado B, e todo mundo falando como todo mundo. É um monte de papagaio, porque falar, qualquer um fala. É um monte de falador, é um monte de gente com ideia, é um monte de gente com opinião e nem responsabilidade nenhuma. E aí Jesus diz: eu vou morrer amanhã, eu vou sofrer, mas hoje eu quero jantar. Hoje é quinta-feira, para cada dia basta o seu próprio mal. Eu não vou trazer a dor de amanhã para hoje, eu vou cear com vocês. Eu quero pão na mesa, eu quero vinho na mesa, porque eu não sou todo mundo. Eu vou dizer uma coisa: sempre haverá um lugar de festa para aqueles que conseguem não ser todo mundo. Pastor, o senhor não está entendendo. Sempre haverá um lugar espaçoso, sempre haverá um lugar de paz, sempre haverá um lugar para ser procurado quando tudo está cinza, quando tudo está apagado, para aqueles que não são todo mundo, que não fazem como todo mundo, que não mandam como todo mundo, que enfrentam suas quintas-feiras diferente de todo mundo. Pedro e João, vocês conseguem acreditar em mim? Ele não diz como está se sentindo, ele não fala o que o diabo está fazendo, ele fala o seguinte: hoje é quinta-feira e eu quero jantar com vocês, mas eu não tenho lugar, vocês vão ter que achar esse lugar. Você tem que ser frio, irmão. Você tem que ser frio para permitir ou para não permitir que as fases de opressão mudem os seus assuntos. Não deixem as fases de opressão mudarem as suas conversas. Não deixe as quintas-feiras terríveis, apesar dos soldados estarem quase chegando, apesar de Judas estar quase saindo, apesar de Pedro estar quase negando, não deixe a opressão mudar os seus discursos, as suas conversas. Continue sendo alguém que sabe que não é todo mundo. O que Deus colocou na sua vida não é de todo mundo. As fases sombrias não podem alterar sua prioridade. A prioridade de Jesus é: eu vou jantar, eu preciso jantar, mas eu estou sofrendo. Eu
eu vou jantar. E é possível buscar um salão de festa em Jerusalém, em meio aos becos da vida, em meio aos becos de traição, em meio às vielas que maquinam mal. É possível buscar um lugar de festa em meio às sombras da dor. É possível. E Jesus fala: vai ser assim, Pedro e João. Vocês vão andando por Jerusalém e vocês vão entrar na cidade, e quando vocês encontrarem um homem com um cântaro, um homem com um vaso de água, vocês não vão conversar com esse homem, vocês vão olhar para esse homem e vocês vão seguir esse homem. Esse homem vai chegar numa casa. Quando ele chegar numa casa, você vai até o dono da casa e pergunta para ele: qual é o cômodo superior que o meu mestre vai fazer a ceia? É só isso que eu vou te dar. Meu Deus, é uma loucura. É uma loucura. Como assim? Eu vou sair para uma cidade procurando um homem com um cântaro de água na mão. Primeira coisa, homens na cultura judaica não carregam cântaros de água. Quem leva cântaro de água é a mulher. A mulher que vai ao poço e enche o cântaro de água e leva para casa. O homem, ele leva as ovelhas ao poço. O homem não carrega cântaro de água. Em todas as citações bíblicas, nunca houve um homem carregando um cântaro de água. Quem carrega cântaro de água é mulher. Mas você quer ser como todo mundo? Ou você quer um milagre exclusivo? Você quer viver o que todo mundo vive? O que todo mundo entende é: só mulher segura cântaro d'água. E agora Jesus diz para Pedro e João: vocês vão sair andando e vocês vão me ver encontrar um homem segurando um cântaro de água. Isso não é normal, isso não é comum. Homens só vão ao poço. Jesus, você está entendendo? Você está me pedindo uma coisa que não existe. Jesus, o Senhor está me pedindo para ter uma esperança, e para eu dar passos, uma expectativa de coisas que não acontecem na vida das pessoas. Não é assim que a vida é, Jesus. Oh Jesus, eu sei como é. Jesus, eu sei como é, Jesus. Oh Jesus, parece que o Senhor não me entende. Eu sei como é, eu sei como dói, eu sei como é a vida. Eu sei, eu já sei, eu já fui de igreja, eu já sei. Jesus, olha, quem anda com cântaro é mulher. Jesus, alguma coisa está errada. O Senhor está me pedindo algo que não é o que acontece na vida normal. Não é isso que tem. João, Pedro, faça o que eu estou mandando, filho. Vai para Jerusalém, confia. Você vai encontrar um homem com cântaro. A impressão é que Jesus está inventando algo. Segue esse homem. Quando você vê esse homem com cântaro, segue ele, filho. Eu sei, você sabe, que realmente homens não levam cântaro. Mas eu sei que esse homem que Pedro e João iriam ver também não era um homem. Era o próprio Espírito Santo que estava ali. Era o Espírito Santo. Quando você é capaz de ouvir e seguir uma voz que te manda fazer o que todo mundo não faz, você vai ser guiado pelo que não guia todo mundo. Era o Espírito Santo que estava ali. Você quer uma festa na sua vida? Você quer um lugar amplo para cear? Mesmo sabendo o que está acontecendo à sua volta, você quer? Mesmo sabendo que a cruz se aproxima, você quer? Você quer ter uma noite de quinta-feira espaçosa, mesmo a tua alma oprimida? Você quer? Você quer celebrar? Você quer cear em tempos obscuros? Você quer o pão sem fermento, a comida real, a paz real? Não é aquela paz de Instagram, não é aquela alegria de Facebook. Não. Nem tudo que está nas fotos é real. Nem tudo, não. Eu estou falando do pão sem fermento. Eu estou falando do pão que cresce, mas cresce sendo pão. Você quer? Então entenda, não é do seu jeito, não é do jeito das pessoas, não é a maioria das pessoas. Você tem que estar disposto a seguir aquilo que não é normal. Você tem que estar disposto a crer de um jeito que não é normal.
Você tem que estar disposto a confiar de um jeito que ninguém confia. É crer que esse caminho vai gerar aquilo que eu preciso, mas não é do jeito comum, é a promessa. Olha, se você for capaz, eu sei que está um inferno aqui em Jerusalém, eu sei que está um inferno, é boato para todo lado, é conversa para todo lado, é traição para todo lado, diz que para todo lado. Eu sei, eu estou sentindo, viu, Pedro, João, eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai chegar, eu estou sentindo, Judas está aqui, ó, quase babando no banco, eu estou sentindo, Tomé olha para mim e não sei se acredita ou não, mas olha, entenda uma coisa, se vocês forem capazes de nesse clima instável, nesse clima difícil, se vocês forem capazes de não ficarem ouvindo os gritos que estão vindo do inferno, dizendo nós vencemos, porque o inferno está olhando para mim, olha, e eu estou num corpo humano, eles estão me menosprezando, porque eles acham que eu perdi já. Mas olha, se vocês forem capazes de não serem como todo mundo, porque a morte está cantando vitória hoje. Eu sei que é difícil não ter que dar satisfação para as pessoas, eu sei que é difícil não ter que ficar se defendendo, eu sei, mas se vocês entenderem que isso não é o que todo mundo faz, e apenas irem atrás do improvável, continuarem indo, eu quero dizer para vocês que vocês vão achar esse homem segurando água. E esse homem vai levar vocês a um lugar espaçoso. E eu quero ser boca de Deus para cada casa aqui agora. Eu quero ser boca de Deus para cada lar. Eu quero dizer para você que está dizendo: pastor, acabou o dinheiro, acabou tudo, acabou o meu casamento, acabou tudo. E aí o que você faz? Você vai ouvir quem já viveu isso. Você está correndo e deixando o ambiente. Não, olha, Jesus está falando a um homem com um cântaro. Ou seja, esse homem com cântaro não é o que todo mundo espera. Todo mundo espera mulher com cântaro, mas se você crer diferente, o que vai te guiar também vai ser diferente. Se você crer, a sua vida não vai se enquadrar onde todo mundo se enquadra. Nessa quinta-feira que antecede o domingo de Páscoa, a sexta da paixão, Deus está querendo usar homens e mulheres capazes de seguir a voz dele para encontrar um lugar de festa. Nesta quinta-feira que os recordes de morte e de Covid estão batendo recordes do Brasil, nesta quinta-feira onde os políticos brigam, Deus ainda está escolhendo homens que não são como todo mundo, que não pensam como todo mundo, que não agem como todo mundo, mas que conseguem crer no sobrenatural. Você consegue crer o que é viver um reino que parece ser incoerente, não é habitual. E aí Pedro e João começam a andar. Mulher com cântaro. Talvez um deve ter pensado: olha, vamos ver uma pessoa com cântaro, dá muito trabalho. Em Jerusalém é muito calor, muito quente, a gente está estressado. E quando a gente está estressado, a gente quer caminhos rápidos, não é assim? A gente quer soluções urgentes. Vamos seguir, uma mulher com cântaro. Talvez Pedro fale: vamos seguir essa mulher aí, vamos ver. Não, Pedro, Jesus falou que era um homem com cântaro, mas não é possível, só tem mulher aqui. Não, Pedro, em algum lugar, olha, aqui ó, aquela mulher com cântaro, ela, tá vendo? Ela está levando as pessoas para bebida, assim, os desequilibrados seguem ela. É o que todo desequilibrado faz. Larga a fé, para de ler a Bíblia, vai beber, vai fumar, vai cheirar. Essa mulher, não, é o que todo mundo faz. É comum isso, Pedro. Olha ali, João, olha ali, tem uma outra mulher com cântaro. O que é aquela ali? Aquela ali é o pecado. Todo mundo que está decepcionado acha que tem a oportunidade agora de pecar, vai prostituir, vai adulterar, vai para pornografia. Tá vendo quantas pessoas seguem ela? É normal seguir. Então, mas Jesus não falou para seguir. Não, ele falou que era um homem, não era uma mulher. Pois bem, agora ali tem uma outra mulher. Quem é ela? Pedro, você está vendo? Aquela mulher é aquele que acha que porque não tem dinheiro, ele pode se sujeitar a fazer coisas ilícitas, ele pode se sujeitar a trapacear, a roubar, a dar calote nos outros, a arrumar dinheiro ilícito. Todo mundo segue ela, é normal. Mas Jesus não falou que era uma mulher, era um homem. Mas espera aí, Pedro, João, não tem homem com cântaro. Não, vamos parar de ir onde todo mundo vai, vamos esperar. Irmão, a hora que você parar de olhar para lugares que todo mundo olha e querer encontrar abrigo, você vai parar e você vai sentir que haverá um homem. É inédito, não é comum, não é normal.
não é igual, mas haverá um homem com um cântaro. É diferente. Com você vai ser diferente, porque você não é todo mundo. E esse homem vai ver você e só vai dizer: ó, venha. E você vai seguir aquilo que não é normal. E quando você segue aquilo que não é normal, quando você segue aquilo que é diferente, você sabe que você vai reagir de uma forma diferente. Não é normal, mas eu estou indo. Não é normal, não é normal, mas eu estou indo. Não é normal. E eu sei que nesta quinta-feira tem muita coisa que é normal, que te levou para a morte, só te afundou no remédio. É conselho de mãe, é conselho de pai, é conselho de amigo, é conselho de chefe, é conselho. Vai no Google, vai no YouTube. Para! Você não é todo mundo. Você não carrega o que todo mundo carrega. Para! Deus vai desorganizar você. Deus vai desorganizar suas ideias, sua cultura. Essa vidinha onde só mulher carrega cântaro, Deus vai te apresentar o Espírito Santo no meio do caos. Deus vai te apresentar, não é namoradinho, namoradinha. Deus não vai te apresentar voucher, Deus não vai te apresentar promoção. Você não precisa disso não. Você não precisa de um boteco, você não precisa de um sexo. Você precisa encontrar o Espírito Santo nas encruzilhadas, nos becos da dor. E aí você vai ver para onde você vai. Sabe por que você precisa seguir o Espírito Santo? Sabe por que eu não vou seguir mulheres com cântaro, que todo mundo sabe? Sabe por que eu vou seguir o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo sabe o que você gosta. O Espírito Santo sabe a casa que você precisa. Romanos 8:26, Paulo diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito, é o homem com cântaro, é o homem que é visto por aqueles que não são como todo mundo. Meu namoro não vai ser como o de todos. O meu casamento, a minha espiritualidade, a minha lealdade, não. Eu vou ser diferente, porque eu quero encontrar o homem com cântaro. Eu quero que os gemidos inexprimíveis desse homem com cântaro interceda por mim. Siga o homem com cântaro, siga o Espírito. Não pergunte nada, não peça pergunta, não pergunte, não fale nada, não argumente, só apenas siga o homem com cântaro, siga. Todo mundo trancou a faculdade, não tranca não. Siga o homem com cântaro. Todo mundo desviou, não desvia não. Não desvia não. Todo mundo está se drogando, não droga não. Todo mundo está experimentando, não experimenta não. Não. Todos os namoros que você conhece, a vida sexual desse namoro já está deturpada. Não, namore direitinho. Não, você não é todo mundo. Não, você não é todo mundo. Todo mundo mente, não minta não. Todo mundo aqui, todo mundo está fazendo fofoca. Não faça não faça, porque o que todo mundo faz só encontra o que todo mundo encontra. O que todo mundo faz só tem caminhos que todo mundo anda. E a vida que Deus tem para mim não é uma vida igual, não é uma vida comum. Você tem que fechar os olhos, você tem que dizer: olha, homem com cântaro, eu só quero que você apareça para mim. Eu não vou perguntar, eu não quero me saber, eu só vou te seguir. Se for para subir eu vou subir, se for para descer eu vou descer. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui agora que estão dispostos a seguir apenas uma ordem e não questionar, porque eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. Segue Ele, e Ele vai te levar a um lugar espaçoso. E eu acho lindo aqui, cenáculo significa arnargion. Cenáculo significa, no original, lugar superior. Quando eu estive em Jerusalém em 2019, eu fui ao cenáculo, o lugar da última ceia. Pedro e João estavam seguindo o homem com cântaro para encontrar o lugar onde Jesus seria visto pela última vez com os seus discípulos, onde ele iria pegar o pão e dito: esse é o meu corpo que será partido por vós.
Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Logo depois levantaria o cálice disso, e dito: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Era esse lugar que o homem com o cântaro estava levando eles. E quando eles chegam na porta da casa, o homem com o cântaro para na porta, sai, e vem o dono da casa. E Jesus diz: a hora que o dono da casa aparecer, apenas pergunte: qual é o lugar espaçoso, alto e mobiliado que o meu Senhor fará a celebração da Páscoa? Se você fizer as coisas do jeito de Deus e não do jeito que você acha, você sempre encontrará um lugar espaçoso e superior no meio das suas crises. Se você fizer o que Deus quer que você faça, apesar de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, os Judas, os Pedros, os Tomés, as conspirações, os gritos de vitória do inferno, a morte cantando vitória, e algumas vezes a sua fé parecendo ser fraca, você não precisa defender a sua fé. Sua fé não precisa ser defendida. A maior defesa da sua fé é seguir o homem com cântaro, é não ser todo mundo. Tem horas que o Espírito só está esperando alguém capaz de segui-lo. Siga o homem com cântaro. E a Bíblia diz que quando eles chegam na casa, não é no térreo, é no cenáculo, lugar superior. Vai ter dias que você vai seguir o Espírito Santo no meio do caos, cabisbaixo, abatido, arrastando uma perna, com crises internas, olhando para conspirações, maldade, traições, ingratidão. E ali vem mulheres com cântaro e todo mundo dizendo: siga ela, é o que todo mundo faz, vai lá, é ali que todo mundo faz. E você vai dizer: não, eu não sou todo mundo. Todo mundo é traído, mas eu não sou todo mundo, e não faço como todo mundo. E a hora que você segue o homem com cântaro, você vai parar num lugar superior. Oh, labachure canta, labas. Deus vai tirar você desse lugar que você está, porque o maior sermão não nasce da Bíblia. O maior sermão nasce de homens que seguem o Espírito Santo. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstraram que são uma carta viva. Vocês demonstram que são a Bíblia, a escrita, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, não é escrita com tinta, não é essa Bíblia, não é com tinta, não, mas é escrita com o Espírito vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. É quando você é capaz de entrar nessa doideira chamada Evangelho, numa quinta-feira opressora, numa quinta-feira de conspirações, numa quinta-feira onde o diabo canta a vitória, e eu falo: eu não sou todo mundo. A minha fé não é a fé de todo mundo. O meu Deus não é um Deus comum. A minha Bíblia não é uma Bíblia comum. A minha oração não é uma oração comum. O meu louvor não é um louvor comum. Portanto, os caminhos que eu vou andar não são caminhos comuns. O lugar que eu sigo não é um caminho comum. Todos seguem a mulher com o cântaro, mas eu seguirei alguém que é incomum, porque eu vou parar num lugar incomum. Há um lugar de festa no meio do caos, há um lugar superior, mobiliado, e o dono desse lugar vai se render ao meu Deus. E eu quero que você entenda hoje: Deus vai cumprir o propósito dele. É o que ele fala em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 15: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus se move, Deus está se movendo. Entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. Quanto mais você se entrega ao Senhor, mais Ele faz. Talvez você está dizendo: pastor, você não está entendendo. Eu tenho esperança que meu marido volte para casa. Eu tenho esperança que meu filho volte. Pare de ser tolo. Pare de ser tolo. Você pode até sim ter vontade de alguma coisa, mas a sua esperança está em seguir o homem com cântaro. A sua esperança está em encontrar o Espírito Santo no meio desse caos. E aonde você está, há um homem com cântaro. Se você olhar direitinho, se você parar de olhar para a cartela do remédio, se você parar de ficar pensando no quanto a sua vida vale a pena, se você parar de ficar olhando para o teu pulso e querer
cortar com faca, se você parar de ficar abrindo o extrato bancário e ficar o tempo olhando, porque é isso que todo mundo faz. Todo mundo em crise bebe, fuma, lamenta, desiste, ameaça, vai para o espelho e sente piedade. Mas se você parar de seguir as mulheres com cântaro, porque é isso que todo mundo vê, é isso que todo mundo sabe, e começar a olhar para o homem com cântaro, você vai saber que o Espírito Santo te levará a um lugar onde você vai parar de comer pão com fermento, pão inchado. Você vai dizer para o diabo hoje: não é você mais que determina o meu nível, não é você mais que determina para onde eu ando, não é você mais que determina o que eu sinto. Eu vou seguir o homem com cântaro, eu vou ser capaz de seguir. E eu estou vendo pessoas agora ouvindo essa palavra e voltando um sorriso para o lábio. Eu estou vendo pessoas agora ouvindo essa palavra, sabendo que Deus vai levar você para um lugar diferente. Segue esse homem com cântaro, segue esse homem com cântaro nessa quinta-feira, mas amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã. Mas e pastor, e se amanhã é o que eu mais temia acontecer? Amanhã é outro dia. Mas pastor, e se amanhã eu perder? Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã tem uma cruz. Mas eu sei que apesar de tudo isso, há um homem com cântaro. Em algum lugar da sua casa, há um homem com cântaro. Algum lugar, talvez do seu lado no sofá aí agora, talvez aí deitado no lado ao canto. Mas pastor, né? Porque ninguém oraria agora, e você vai ver um homem com cântaro e vai fazer o que ninguém faz. Ninguém diria aleluia Jesus, vivendo o que você está vivendo. Ninguém faria isso, mas você não é todo mundo, e você pode dizer aleluia Jesus. Ninguém faria: Senhor, agora eu vou te servir ainda mais. Está tudo fechado. Ninguém. Eu não vou desviar. Porque o homem com cântaro está aqui. Há um cenáculo, há uma ceia, há uma festa, para aqueles que não são todo mundo, para aqueles que não falam como todo mundo. Não é fácil. Não é fácil achar um homem com cântaro numa cidade onde milhares de mulheres carregam um cântaro. Mas sempre haverá um homem com cântaro. O Espírito Santo está aí para incendiar seu coração. O clima está tenso. Quinta-feira. Daqui a pouquinho Judas vai embora. Daqui a pouquinho soldados virão me prender no Getsemane. Mas antes disso, o homem com cântaro me levará para uma festa. Eu vou comer do pão, eu vou beber do vinho. Feche os olhos. O Espírito Santo está aí agora. Abachuri canta labás. Está aí. O Espírito Santo está aí. Não está aí para todo mundo, não. Não está aí para todo mundo, não. Está aí para poucos. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha para a tua quinta-feira. Shanti canta la basura anda la bafa. Você não é todo mundo, diz o Senhor. Eu não te fiz para ser todo mundo. Olha para tuas mãos, ninguém tem a digital que você tem. Olha para o teu corpo, ninguém é igual a você. Você não é igual a todo mundo. Eu não te fiz para ser igual. Eu não soprei meu espírito em você para você ser igual. Não, eu te fiz para pisar no fogo. Eu te fiz para entrar em água que afoga todo mundo, e você entrar dizendo: não vai me afogar, não vai me afogar. Eu te fiz para estar na cara do leão. E tem osso de um flicker in the hollow night. Shadows bend beneath the fading light.
Silent whispers thread the air. A fragile love lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees. Through the darkness, through the fear, a distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine. Time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night. Let the shadows find the light.